Olá, aventureiro! Por que será que Zeus é o mais poderoso entre seus irmãos e automaticamente entre os próprios olimpianos, já que metade dos deuses do Olimpo são justamente os irmãos de Zeus? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros Aventuras, e hoje vamos falar justamente sobre Zeus e os irmãos dele. Sendo que, primeiramente, eles são filhos da Titã Reia com o Titã Cronos. Reia, que é uma espécie de deusa da Terra, apesar que não no nível de Gaia, que é a grande deusa senhora de toda a Terra. E Cronos é o senhor do fluxo do tempo. Tanto que dele é a inspiração daquela famosa imagem da morte usando uma foice. Tanto porque a foice de Cronos atinge a todos quando chega na velhice. Prosseguindo então, Cronos, ele tornou-se um ditador e com medo de ser deposto, como ele mesmo fez com o pai dele, ele começa a devorar os próprios filhos. Só que lembrando que não estamos falando de humanos, estamos falando sobre deuses, de entidades cósmicas. Então, esses seres, eles são presos, digamos assim, dentro da barriga do Cronos, logo depois que eles nascem. Até que um dia a Reia consegue pegar e elaborar uma estratégia. Ela prepara especialmente uma pedra toda disfarçada e dá no lugar de Zeus quando nasce. Ela consegue enganar o Cronos e uma das coisas interessantes é que essa pedra existe de verdade. Um dos itens mágicos mais poderosos e antigos do universo da mitologia grega. Ele existe no mundo real, ele era adorado no templo de Delfos, atualmente está num museu, e realmente uma pedra toda decorada, que seria realmente a pedra que ajudou a salvar Zeus e os outros deuses futuramente, né? Prosseguindo então, Zeus ficou disfarçado e foi treinado na ilha de Creta para derrotar o Cronos. Nesse período, além de receber treinamento até chegar na fase adulta, ele também foi amamentado com uma leite de cabra chamada Amateia, era uma cabra mágica, e ele estava ficando tão forte que acidentalmente, em um momento, ele quebra o chifre da Amateia. Ele não consegue pegar e consertar, afinal, inclusive ele não é uma divindade da cura, mas ele consegue manipular o poder dele para transformar o chifre numa fonte infinita de qualquer tipo de comida que a cabra quisesse dar para ela, e ele dá o chifre para ela. Então, a gente tem a criação da famosa cornucópia, de onde é capaz de ser qualquer tipo de nutriente, qualquer tipo de alimento, de manjar do planeta. E, além disso, a gente já vê os motivos pelo qual Zeus é tão poderoso. Ele, diferente dos irmãos, ele ficou treinando toda a infância e adolescência dele até virar um guerreiro extremamente poderoso. E mais do que isso, ele ainda por cima foi amamentado com leite especial dessa cabra, ficando ainda mais poderoso do que uma divindade comum. Então, quando ele finalmente consegue chegar disfarçado no Cronos e forçar ele a botar os irmãos dele pra fora, ele já tem essa diferença brutal entre os irmãos dele e ele por si só. Essa batalha contra os titãs acaba durando praticamente algumas gerações, é toda uma era de combate, né, entre os titãs e os olimpianos, envolvendo inclusive os filhos dos olimpianos, até estabelecer a situação toda. E Zeus, uma das coisas que ajuda a definir o combate é o fato dele ter convencido os Hecatóquinos ficar do lado dele, que são gigantes de 100 braços, assim como os Ciclopes, que são aqueles que junto com Hefestos forjaram os raios de Zeus. Então os raios de Zeus, lembrando que os Ciclopes mitológicos dos Ciclopes primordiais, eles são 3 divindades cósmicas. Então, temos junto com Hefestos 4 deuses diferentes que se juntam para criar as armas de Zeus, que são os relâmpagos. Então imagine o tamanho e o poder. Junto com isso são forjadas também as armas dos outros deuses, mas precisamente o tridente de Poseidon, capaz de controlar os oceanos, os terremotos, as forças da natureza, e o capacete de Hades, que, como o próprio nome diz, Hades significa o invisível, o elmo dá invisibilidade para ele. Então, um guerreiro invisível é uma coisa super eficiente numa guerra. Com isso, então, ao auxílio dos outros deuses, eles pegam e conseguem derrotar os titãs, estabelecendo assim no Monte Olimpo a sede deles e dividindo o mundo entre si. Os Zeus, que era o chefe da bagaça toda, ele acaba pegando e virando o senhor dos deuses, com o oceano fica nas mãos do Poseidon. Lembrando que o Poseidon, ele
é um deus da água, depois de existir outros deuses da água, com o próprio oceano em si sendo considerado um grande percorrer que a Terra, com vários filhos, havendo outras divindades da água ainda por cima. Então podemos dizer que, mais do que ele ficar o dono de um lugar, o Poseidon, ele torna-se senhor de uma hierarquia de milhares de divindades da água, de seres que são responsáveis pela areia, pela espuma do oceano, por vários outros atributos aquáticos, né? E cada rio era filho do próprio oceano, né? Então imagina o nível de poder. E o Hades, ele fica com o reino dos mortos. Como foi feita essa divisão, existem diferenças, inclusive lendas que falam que eles tiraram um palitinho até. Sendo que, no caso do Hades, ele ficou com a função, inclusive, de vigiar os titãs. Afinal, estamos falando de divindades, então eles não são mortos, eles são derrotados apenas. E eles ficam presos num local chamado Tártaro, né, que o Tártaro, por si só, ele era uma divindade primordial, ele fica com os deuses prendendo ajudando a guardar junto com Hades e outras divindades, os titãs. Então ele fica senhor do mundo dos mortos, tanto daquilo que seria o paraíso, que seria os Campos Elíseos, quanto os campos de tortura para as pessoas más. Lembrando que existem até mesmo rios que não apenas passam pelo inferno, mas dividem setores do inferno, e mesmo o rio Styx, que divide o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E como os rios são filhos do oceano, né, podemos pensar até onde tem uma mãozinha, inclusive do Poseidon, para pegar e ajudar nesse processo de defesa do mundo dos mortos também, né, e evitar que os titãs escapem. Prosseguindo então, a esposa de Hades é justamente a deusa Perséfone, a deusa das flores, e que é filha de Deméter, outra deusa irmã de Zeus. Deméter, ela tem uma filha com Zeus, que é a Perséfone, após Zeus pegar e se disfarçar e enganar ela. Meio que história de 90% dos filhos de Zeus, ele se disfarça de alguma coisa e consegue usar as habilidades dele para pegar e convencer a pessoa a ficar com ele. Lembrando que é a pessoa que se disfarçou e enganou Cronos para conseguir lutar contra o antigo soberano de todos os deuses, né? Então as capacidades de disfarce e de eloquência dos Zeus também são absurdas em comparação à maioria das outras divindades. E Deméter, ela é a deusa das plantas no geral, das florestas, e deusa da agricultura. Foi ela que ensinou a humanidade como cultivar a terra, o que faz sentido, já que como ela é senhora das plantas, ela sabe como elas funcionam. Então ensinou como cultivar as mais diversas plantas para a humanidade. Sendo inclusive por isso a senhora das chamadas dríades, né? Que são as ninfas da floresta, os espíritos da natureza que estão vinculados a cada árvore. Tanto que existe uma lenda muito interessante, no qual havia um rei extremamente poderoso e extremamente vaidoso que adorava derrubar florestas para ampliar cada vez mais o seu palácio. Lembrando que cada árvore derrubada é uma dríade que morre. Só que chega no momento onde os servos do rei veem uma árvore gigantesca e extremamente antiga e dizem: olha, tem uma ninfa em cada árvore, imagina só o que vai acontecer com a coitada dessa ninfa tão antiga e poderosa se a gente tentar atacar ela, né? Aí ele diz: não, mas mesmo se for a própria Deméter na árvore, eu quero que derrubem ela para aumentar o meu palácio. Precisa que as ninfas que já estavam furiosas com esse rei ficam ainda mais furiosas, ainda mais a ninfa específica dessa árvore, reclamam diretamente com a deusa Deméter. Nunca provoque diretamente os deuses do Olimpo, isso não dá certo. E a deusa Deméter, então, ela entra em contato com a deusa Fome. Lembrando uma coisa importante, existe na mitologia grega diversas divindades menores ligadas justamente ao sofrimento e à morte violenta. Inclusive, né, a gente conhece algumas delas que inclusive saíram da famosa caixa de Pandora, de onde saíram todos os males, né? Então, ela fala com a deusa Fome que amaldiçoa esse rei e ele começa a ficar cada vez mais faminto e a fome dele cresce cada vez mais, só que ele nunca consegue se nutrir. Então ele fica cada vez, mesmo comendo banquetes inteiros, ele fica cada vez mais magro até que ele morre de fome. Sendo uma ótima fábula de como você pega a destruição da natureza, acaba
tirando os recursos que o próprio homem tira dela. Inclusive, temos que lembrar que Deméter é a deusa da natureza e, ao mesmo tempo, a deusa da agricultura. Então, temos essa conexão forte entre a natureza e a arte do homem de manipular a natureza, meio que sendo quase como um presente da natureza para ele, não uma coisa que ele toma à força no processo. Lembrando mais uma coisa, que quem quiser pegar e apoiar o canal, temos uma série de links interessantes aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? E lembrando que todas as lendas da Grécia Antiga, elas têm várias versões diferentes, tanto de cada região, quanto ao longo dos séculos que novas lendas foram criadas e outras antigas foram sendo modificadas várias vezes. Prosseguindo, então, nós temos ainda Hestia, a deusa do fogo do lar. E o que é esse fogo do lar? Era um templo que a maioria das casas gregas tinham, com uma pequena chama que era cultuado justamente pela família. E ela era a deusa meio que protetora do ambiente interno e ao mesmo tempo dessa chama que ajudava a conectar com os ancestrais e com os poderes divinos. Logo, mesmo sendo uma deusa menos comentada e sem grandes histórias de guerra, ela é extremamente poderosa porque, ela estava no lar da maioria das pessoas. Ela não tinha simplesmente alguns templos espalhados, ela estava no lar da maioria da população. E 2, ela inclusive é uma deusa intocada pelos outros deuses, ao lado de Diana e Atena, na maioria das lendas. Lembrando que cada local tem certas variações e que algumas fogem bastante daquilo que a gente conhece habitualmente. Então, ao lado da deusa da guerra e da sabedoria e da deusa da caça, temos justamente o poder de Hestia, a deusa da chama do lar. E prosseguindo essa questão do lar, temos ainda Hera, que é a esposa de Zeus e justamente a senhora do casamento, do matrimônio, inclusive do nascimento dos filhos. Então, imagina a importância dessa divindade no dia a dia das pessoas. Sendo que ela também era uma divindade poderosa. Ela tinha certas criaturas que inclusive estavam sob o domínio dela. Uma delas, a serpente Piton, uma entidade que pega e surge justamente das lamas primordiais da Terra, em certas lendas, que é uma serpente gigante, que dá inclusive ao termo Piton, que a gente usa inclusive para uma espécie de serpente, e que ela estaria enterrada embaixo do templo do deus Apolo, e justamente as pitonisas são as sacerdotisas que, embebidas pelo poder da Piton, são capazes de pegar e prever o futuro. E outra ser que pega e servia também era Argos, o gigante com vários olhos espalhados pelo corpo, tornando ele o guardião quase perfeito de praticamente qualquer coisa. Tanto que quando ele morre, ela homenageia ele, fazendo com que os olhos de Argos eles se espalhem pelas penas dos pavões. Então, esse seria a lenda de acordo com qual o animal da deusa Hera, inclusive, tem justamente esses olhos, né? E podemos pensar que onde estão passando esses animais, deusa Hera está sempre te observando. Inclusive, isso é muito utilizado naquele seriado Hércules, a Incrível Jornada, que passava antigamente, né? Que é aquele seriado que depois teve um spin-off que a maioria conhece mais do que o próprio seriado, né? Que é Xena, a princesa guerreira. E vocês? Quais outras histórias vocês gostariam de conhecer aqui no canal? Eu sou o Luiz, se gostaram, dê aquele like, compartilhe com seus amigos, escreva suas ideias aqui embaixo, opine sobre o vídeo e até mais, galera.